Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Introdução ao Novo Testamento. Chegamos na aula de número 7 e hoje nós vamos falar de um período que vai ter ligação direta com o Novo Testamento. Então, essa aula, cara, ela está muito importante, muito especial. Eu quero fazer algumas considerações aqui, são considerações importantes. Eu sempre estou falando, talvez você possa estar pensando, cara, ele fica falando isso direto, mas é uma estratégia pedagógica também para que você aprenda isso, fica fixado. Entenda bem, nós já chegamos no período interbíblico. Lembra que eu disse que o período interbíblico ele começa no início do Império Grego, e nós já falamos aqui do Império Grego, a aula de número 6, que é a aula passada, nós falamos sobre a helenização do mundo. O que é a helenização? A helenização está se referindo à cultura grega, o pensamento grego. Na verdade, o grego ele fez o mundo pensar, né? Trouxe a filosofia. Tem gente que fala que a filosofia ensina a questionar. Na verdade, a filosofia é ensinar a pessoa a pensar. Alexandre o Grande, né, que helenizou o mundo, trouxe a língua grega, ensinou os povos antigos a pensar e tentar viver da forma mais civilizada do mundo, tá? Uma língua mundial, contribuiu demais, você viu isso na aula passada. Porém, quando Alexandre o Grande ele morre, o Império Grego vai entrar em uma ruína. Isso é muito comum na história. Foi assim com a Babilônia, foi assim até com Israel, né? Quando um grande rei, um grande monarca, o estrategista daquela nação, ele morre, os seus sucessores não têm a mesma capacidade, a mesma administração, né? A mesma ginga política, o império, o reino acaba entrando em ruína. E isso aconteceu também na Grécia. O Alexandre o Grande morreu muito jovem, como você viu, aí não teve herdeiros, não deixou filhos, e os seus sucessores foram os seus generais. Agora você imagina comigo, um império gigantesco como o Império Grego, né? Ele foi dividido aí em 5 partes, exatamente isso. Em 5 partes, os seus generais começaram a governar, né? Aí um dos generais, a primeira parte, ficou ali com Ptolomeu I. Esse Ptolomeu I, ele governou na África, no Egito. O seu segundo general foi Seleuco I, que governou a Ásia, ficou com a parte da Pérsia, Síria, Mesopotâmia, Média e partes da Índia. Aí teve o Antígono I, que governou uma parte da Europa, Lisímaco governou a Ásia Menor e Cassandro ficou aí com a parte grega, a Grécia Central, a Macedônia. Porém, houve um conflito entre eles, é óbvio, os caras vão guerrear e eles querem governar sozinho. Quem vai prevalecer nisso é o Ptolomeu e o Seleuco. Então, basicamente, o império, logo depois, vai ser dividido em dois. Uma parte com os Ptolomeus, tá? A dinastia de Ptolomeu I governou nessa área ali na África, no Egito. O Ptolomeu que depois se tornou aí o faraó do Egito. E a outra parte, na Ásia, ficou com Seleuco. Essa dinastia será chamada de Seleucidas, tá? Os Ptolomeus e os Seleucidas. Vai ser aí dos Seleucidas que vai surgir um rei, um imperador cruel demais, chamado Antíoco IV, ou Antíoco Epifanes, ou Epifânio. Esse cara vai ter um contato direto com os judeus, e os judeus vão sofrer demais na mão. Cara, eu estou para te falar, né, que essa aula é muito especial. Esse Antíoco aí, se fôssemos fazer um top 5, um top 10 de imperadores que mais maltratou os judeus, com certeza o Antíoco ele vai entrar lá. Você já ouviu falar desse cara? Os judeus até hoje acho que chegam a tremer de ouvir o nome desse cara, o Antíoco Epifanes. São vários Antíocos. Antíoco I, segundo, terceiro. Esse é o quarto. E esse Antíoco IV, ele foi cruel demais. Outra coisa que eu quero sempre lembrar, eu estou sempre fazendo propaganda aqui das fontes, né? Eu resumo, eu
estou resumindo. Você quer mais detalhes? Hum? Você vai encontrar mais detalhes nos livros que eu estou mostrando para você aqui. O livro Período Interbíblico, do professor teólogo Enéas Tognini, um livro antigo, tá? Um livro muito antigo. O livro também do professor Renato Russo, Panorama Bíblico de Israel. Cara, esse livro é para iniciantes. Quem está começando, estudando a Bíblia aí, esse livro é top. Eu conheci um pastor que na faculdade que ele fazia de teologia, eles usavam esse livro, Panorama Histórico de Israel, do professor Renato Russo. Ele até me presenteou, na época, com uma apostila desse livro. Foi onde eu conheci esse livro. Esse pastor foi formado na faculdade Métodos, ok? E a principal fonte histórica, a principal, não a única, história dos Hebreus. Porém, hoje eu quero apresentar para você uma fonte também muito importante, muito importante. Então, abra sua mente que eu vou falar aqui. Seria muito interessante também você ter uma Bíblia católica. Exatamente isso. Que é isso, pastor? Você está falando que eu tenho que ter uma Bíblia católica? Sim, porque a Bíblia católica ela tem ali dois livros importantes para a aula de hoje, que é o primeiro livro dos Macabeus e o segundo livro dos Macabeus. Qual é a diferença da Bíblia católica para a nossa Bíblia? É simples, a Bíblia católica, né, ela tem, no Antigo Testamento da Bíblia católica, cerca de 7 livros a mais que a Bíblia protestante. Ah, então a Bíblia católica é mais top que a nossa. Não tem nada a ver isso. Tira os 7 livros, é o mesmo conteúdo, é a mesma visão. Porém, esses 7 livros que a Igreja Católica tem a mais na sua Bíblia, e é no Antigo Testamento, tá? O Novo Testamento, eles têm a mesma quantidade de livros que o nosso. Esses livros a mais do Antigo Testamento que a Bíblia Católica tem, são livros históricos. A própria Bíblia Católica, por exemplo, Primeira Macabeus, tem uma Bíblia Católica que abaixo dela está escrito livro histórico, indicando que aquele livro ali não é uma inspiração divina, mas apenas é um conteúdo histórico. Eu vou te dar um exemplo aqui, talvez pode ser um exemplo nada a ver, né? Mas eu acho que tem muito sentido. Imagine você pegar a história dos hebreus de Flávio Josefo, no período interbíblico, e colocar na Bíblia. Aí você está folheando a Bíblia e você diz, livro de Josefo, período interbíblico. O livro de José vai estar ali na Bíblia, porém ele não é inspirado por Deus, é apenas para facilitar a vida do estudioso. Tem um risco muito grande, porque tem gente que pensa, né? O livro está aqui, então ele é inspirado. Cara, tem muito católico absurdo que bate cabeça com isso. Tem muito protestante também que bate cabeça com isso e nada a ver. Tá? Então a fonte que eu vou trazer para você hoje, é uma fonte do primeiro livro de Macabeus. Eu vou colocar para você na tela, ó, só um trechinho, ó, tá aí na tela para você, ó. Primeiro Macabeus, capítulo 1, ó, livro histórico. Olha o que está escrito no livro de Macabeus. Isso aqui é bom demais. Quando Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, que reinou primeiramente na Grécia, saído do país de Cetim, derrotou Dário, rei dos persas e dos medos, ficando a reinar em seu lugar. Deu muitas batalhas, tomou muitas fortalezas e matou reis da terra que lhe resistiram, passando até as extremidades do mundo. Apoderou-se dos despojos de muitas nações e toda a terra emudeceu diante dele. Reuniu um exército muito poderoso e o seu coração elevou-se e ficou todo inchado de soberba. Tornou-se senhor de províncias, nações e reis que ficaram sendo seus tributários. Depois disso, caiu enfermo e reconheceu que ia morrer. Chamou os grandes da sua corte, companheiros da sua mocidade, e repartiu por eles o seu reino, estando ainda vivo. Lembra lá dos generais que eu falei que assumiu o poder? Reinou Alexandre 12 anos e morreu. Os grandes da sua corte começaram a reinar, cada um no território designado. Depois da morte de Alexandre, puseram todos os diadema e após ele seus filhos, os filhos dos generais. Durante muitos anos, multiplicando-se males sobre a terra. Destes reis saiu aquela raiz do pecado, Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco, que em Roma tinha já estado como refém e que começou a reinar no ano 137.
do reino dos gregos. Cara, tudo que eu li isso aqui está no primeiro livro dos Macabeus. Eu tenho aqui uma Bíblia católica, vou dar a informação para você, ó, Bíblia Ave Maria, tá? Primeiro livro. Os livros apócrifos, eles começam depois de Neemias. Primeiro Macabeus, nós lemos aí a partir do versículo 1 e vai falando mais, beleza? Cara, isso é muito bom, cara, isso é muito bom. Então, hoje, essa aula é para você entender, eu quero compartilhar essas fontes com você e abrir um pouco a sua mente em relação a isso, ok? Vou mostrar uma arte para vocês aqui, ó, uma arte muito especial para vocês, essa leitura, essa outra arte, olha essa arte aqui. A divisão do Império Grego, a divisão do Império Grego. Vamos ler bastante aqui essa divisão do Império Grego. Vamos lá. Ó, a divisão do Império Grego após a morte de Alexandre o Grande, 323 a.C. O mundo helenístico por volta de 280 a.C. Como era o mundo 280 a.C.? Olha como era o mundo. Nós temos aqui a Ásia Menor, acima ali o Mar Negro, o Mediterrâneo, que são mares importantes. Abaixo nós temos o Egito, que é muito importante para a geografia bíblica. Em cima, a Ásia Menor, a Síria. Síria, grave esses nomes aí, a Síria, o Egito, a Mesopotâmia, de onde saiu o patriarca Abraão. Nós temos abaixo a Pérsia e a Índia. É um território muito grande. À sua esquerda, nós temos aí o quadradinho amarelo, é onde reinou o reino Ptolomaico, os Ptolomeus, de 305 a 30 a.C. Durou muito tempo, hein? Olha só o Egito, amarelinho aqui, ó, tá vendo onde eles governaram? Só o Egito. Em azul, quadradinho azul, nós temos o reino Seleucida, 312 a 64. Esse reino Seleucida aí, ele foi maior. Olha só, Ásia Menor, Síria, Mesopotâmia, grave essa Síria, por exemplo. Então, o que é importante estudar? Os Antíocos vão governar, os Antíocos são da linhagem Seleucida. Olha aqui o texto, vamos falar um pouquinho aqui, ó, à nossa esquerda. A dinastia Ptolomaica, os Ptolomeus, ó, fundador desse império. Ptolomeu Sóter, 367, 263 a.C. Um dos generais de Alexandre conquistou o Egito e se tornou faraó em 305 antes de Cristo. O que fizeram? O que eles fizeram? Essa parte amarela aqui, ó. Governaram no Egito. A principal cidade do Egito nessa época era Alexandria. Alexandria é muito importante na história, principalmente na história da igreja. O que fizeram? Tornaram Alexandria um dos maiores centros de cultura e conhecimento. A Biblioteca de Alexandria e o museu foram criados neste período. Essa biblioteca aí vai ter um marco importante. Tá bom? Desenvolveram a economia e a marinha, misturaram a cultura grega com as tradições egípcias. Duração do reino ptolomaico de 305 a 30 a.C. Aí nós temos a linhagem aqui, ó, a linhagem, Ptolomeu Sóter é o primeiro, esse aí foi nomeado por Alexandre o Grande, depois o seu filho Ptolomeu II, Filadelfo. No período do Ptolomeu II Filadelfo, nós temos um evento histórico muito importante. Nesse período, a Bíblia, é isso mesmo, a Tanakh, tá? O Antigo Testamento será traduzido para a língua grega, a famosa Septuaginta, Septuaginta. Ptolomeu III, depois Ptolomeu IV, até Cleópatra. Essa Cleópatra, ela é famosa na história, governou de 51 a 30 a.C., uma mulher. Beleza? O território aqui é o Egito, tá? Egito, Cirenaica, que é a Líbia, Palestina, Chipre e partes da Ásia Menor. Por que é importante falar do Império dos Ptolomeus? Os Ptolomeus aí vai ter uma ligação com os judeus? Bom, sim. A relação com os judeus não era tão ruim assim. Os judeus pensavam ser ruim, mas eles vão ver o trem ficar feio
é quando os Seleucidas começarem a governar sobre ele. Como eu disse para você, o filho de Ptolomeu I, no reino dele, o Filadélfo, vai surgir a tradução da Bíblia em grego. Quando nós chegarmos na aula, nós vamos falar dos produtos literários, o que foi produzido nesse período, das escritas judaicas nesse período. Nós vamos falar tudo que foi produzido de documento histórico nesse período. Vamos falar dos apócrifos, nós vamos falar das tradições judaicas e principalmente da Septuaginta, tá bom? O próprio livro de Flávio Josefo também, ele vai entrar um pouco nesse período, tá bom? Na verdade, nós vamos trabalhar bastante, bastante, não vamos falar muito nesse período, beleza? A história dos Hebreus também pode ser que entre, porque é um documento muito importante, ainda que é, não tenha talvez tanta ligação como os outros, mas compensa muito a crescer ela também nesse período. Vamos voltar para o slide aqui. É dinastia Seleucida. Dinastia Seleucida está em azul. Fundador Seleuco I, tá? Seleuco I, 358, 281 a.C. Outro general de Alexandre recebeu a satrapia da Babilônia e fundou seu reino em 312 a.C. O que eles fizeram? Fundaram várias cidades com influência grega. Exemplo, Antioquia. Cara, Antioquia, olha o nome, Antioquia, Antíoco. Antioquia, Antíoco, Alexandria, Alexandre, Alexandria. Vocês conseguem ver, clarear a mente de vocês? Fundaram uma cidade, Antioquia, que vai rivalizar depois na história da igreja, depois do Novo Testamento. Né? Nós temos a história da igreja para estudar, depois do Novo Testamento. Já é outra aula, já é outra matéria. A cidade de Antioquia vai ser muito importante. A igreja lá de Antioquia, onde Paulo congregava junto com Barnabé, a igreja de Antioquia, a igreja dos gentios, promoveram a helenização do Oriente. Mantiveram um exército forte com elefantes de guerra, enfrentaram o Egito Ptolomaico e mais tarde o avanço em Roma. Volta aqui para a tela. O que acontece, irmãos? O que acontece? O Antíoco, nós temos uma linha aí de sucessores, vamos voltar para a arte que é melhor. Linha de Seleuco. Seleuco primeiro, aí depois Antíoco primeiro, depois Antíoco segundo, depois Seleuco segundo, depois Antíoco terceiro, o Grande, e enfim, Antíoco quarto, Epifânio. Esse Antíoco aqui, nós vamos estudar a partir dele. Por quê? O Antíoco Epifânio, ele tratou os judeus com muita dureza, muita dureza. E não somente os judeus. Esse Antíoco Epifânio, Antíoco IV, ele vai fazer guerra contra os Ptolomeus e vai derrotar os Ptolomeus. Nesse período aí de 175, ele vai derrotar o Ptolomeu, provável Ptolomeu IV, Ptolomeu IV, isso. Vai derrotar o Ptolomeu vai fugir e ele vai tomar o Egito, porque ele quer governar sozinho. E ele vai conseguir, depois de derrotar os Ptolomeus e assumir o governo do Egito, ele vai voltar para Israel, cara. Ele vai voltar para Israel e vai cometer várias atrocidades. Várias atrocidades. O povo judeu vai sofrer demais na mão desse cara, tá? Ele vai sacrificar porcos no altar do templo. Ele vai matar todos aqueles que não querem adaptar a cultura helenística na cultura judaica, aqueles que observam os sábados. O sábado, ele vai matar, a circuncisão, ele vai construir um ginásio em Jerusalém, vai obrigar os judeus a compartilharem da cultura grega, uma cultura promíscua. Muitos judeus vão morrer, mas alguns judeus maus, né, vão aceitar. É onde o sacerdócio começa a ganhar força e ele vai indicar o sacerdócio. Não será mais por chamado, não será mais pela linhagem arâmica. Você paga, você é sacerdote. Então, esse cara vai influenciar muito. Nós teremos uma aula falando só dessas atrocidades que o Antíoco Epifânios cometeu com o povo judeu.
Vamos voltar para a arte aqui. À sua direita, ó, foco em Antíoco IV, o Epifânio, rei da Síria. Síria, 175 a 164. Quem foi? Antíoco IV, chamado Epifânio, Deus manifesto, foi um dos reis mais conhecidos e controversos dos Seleucidas. Vamos focar nisso aqui. Ah, então, Ptolomeu, tanto Seleuco. Não, grave isso aqui. Antíoco Epifânio IV. Antíoco IV Epifânio. Esse aqui que é importante para o nosso estudo. Não que os outros não sejam, mas esse aqui teve contato direto. É a partir da opressão dele que um grupo judeu vai surgir e o pensamento judaico nacionalista do Novo Testamento vai surgir a partir desse cara aqui, tá? Ele ataca, ele oprime e um grupo judeu vai rivalizar com ele e vai vencer esse povo aqui. Vamos lá aqui, o Antíoco Epifânio. Principais ações: expandiu o reino para o Egito e partes da Ásia Menor. Promoveu a helenização forçada, impondo a cultura grega e o culto a Zeus. É isso mesmo, cara. Ele chegou lá em Jerusalém e falou: ó, agora o culto não é Yahvé mais, é a Zeus. Vocês vão adorar a Zeus. Teve judeu que aceitou? Com certeza. Tá? Os corrompidos lá. Perseguiu os judeus que resistiram à helenização, profanando o templo de Jerusalém em 167 a.C., ao colocar um altar a Zeus e não a Yahvé. Evento conhecido como Abominação da Desolação. Enfrentou a revolta dos Macabeus, liderado por Matatias e Judas Macabeu. Aí a gente vai estudar isso mais a fundo depois. Em resumo, os Ptolomeus governaram o Egito com riqueza e cultura, os Seleucidas governaram o vasto Oriente com poder militar e influência grega. Dentro dessa dinastia, Antíoco IV Epifânio se destacou e ficou marcado por suas conquistas e pela perseguição religiosa que provocou uma das maiores revoltas da história judaica. Para fechar a aula de hoje, tem que fazer um resumo especial, muita informação, falando muito rápido. Na próxima aula, nós vamos dar detalhes do que ele fez. Eu vou trazer para você textos, por exemplo, da Bíblia católica, lá em 1 Macabeus. Deixa eu achar aqui, quero ler um pouquinho. Deixa eu ler um pouquinho. Vamos lá um pouquinho. 1 Macabeus, capítulo 1. Desses reis, versículo 11, olha aqui, ó. Desses reis, originou-se uma raiz do pecado, Antíoco Epifânios, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém e que reinou ao ano 137 do reino dos gregos. Nessa época, saíram também de Israel os filhos perversos que seduziam a muitos outros, dizendo: vamos e façamos alianças com os povos que nos cercam, porque desde que nós nos separamos deles, caímos em infortúnios sem contas. Semelhante linguagem pareceu-lhes boa, e houve entre o povo que se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adorarem os costumes pagãos, ou adotarem os costumes pagãos. Vamos lá, versículo 14. E houve entre o povo quem se apressasse a ir com o rei, o qual concedeu licença e adotaram o pagão, já li isso aqui. Edificaram em Jerusalém um ginásio, como os gentios, dissimularam os sinais de circuncisão, afastaram essa aliança com Deus. Então, isso aqui que eu estou lendo para você, tá na Bíblia Católica, a Bíblia Ave Maria. Primeiro livro de Macabeus, capítulo 1. Eu li o versículo 14 aqui. O capítulo 1 vai falar um pouquinho disso aí. Próxima aula, nós vamos entrar mais nesses detalhes, esse contato que Antíoco Epifânios teve com o povo de Israel e as atrocidades que ele cometeu. Você consegue perceber que a gente já vai soltando assim daquele emaranhado de informações? Está sempre pegando uma. Esse aqui foi o mais importante. Teve Ptolomeu I, segundo, aí o Seleucidas, Seleuco, Antíoco, 1, 2, 3, aí Seleuco de novo, depois Antíoco, quarto, a gente vai soltando. A revolta dos Macabeus, cara. Quem foram os Macabeus? Tita, por que você, primeiro Macabeus, que palavra é essa, Macabeus? Cara, só para deixar aqui um spoilerzinho. É a partir dos Macabeus que aquele sentimento, aquele pensamento nacionalista do Novo Testamento foi formado. Cara. Nós vamos ter aí outros judeus aparecendo na história, tá bom?
E na próxima aula nós vamos entrar com mais detalhes a respeito aí das atrocidades que Antíoco Epifanes cometeu contra os judeus, e iniciar na próxima aula também um pequeno grupo de judeus que não vai aceitar, vai se revoltar e vai libertar Israel da opressão, fazendo com que Israel viva aparentemente uma prosperidade. Essa falsa prosperidade vai gerar um pensamento nacionalista. Perceba que nós estamos aproximando do Novo Testamento. Valeu? Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula, em nome de Jesus.